Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro do nosso curso de Mecânica e Estatística da POS, Instituto de Física de São Carlos da USP. Muito bem, nós vamos passar rapidamente por alguns resultados dos outros ensembles da Física e Estatística, tá certo? Vou simplesmente indicar, eu imagino que todo mundo já teve um contato com esse material antes, e vou iniciar a discussão de alguns temas mais sutis sobre limite termodinâmico. Nada revolucionário, mas eu acho que hoje e na próxima aula eu vou destacar alguns pontos que normalmente não são explicitados nas discussões dos livros texto que a gente tem por aí, tá bom? Então vamos lá. Nós já vimos, já comentamos sobre o ensemble microcanônico, o canônico e o grão canônico. Nós vimos que no ensemble microcanônico nós temos duas representações fundamentais, ou uma energética, ou uma entrópica. Mas nós precisamos de energias livres quando saímos de lá. Fomos para o canônico, em que nós trocamos a variável extensiva entropia pela intensiva temperatura. No ensemble grão canônico, além dessa primeira mudança de variáveis, nós fazemos uma outra mudança de variáveis, que é trocar o número de partículas extensivo pelo potencial químico intensivo. A ideia, pessoal, é nós considerarmos situações experimentais onde nós temos parâmetros de controle mais acessíveis, Temperatura é um banho térmico, é a temperatura de um banho térmico com a qual nós pomos o nosso sistema de interesse em contato. Potencial químico é uma característica de um grande reservatório de troca de partículas em um contato poroso, digamos assim, com o nosso sistema de interesse. Ok. Pessoal, um dos objetivos da gente estar estudando o limite termodinâmico no fim dessa aula e na próxima é porque acontece algo fantástico, certo? Ah, professor, então os diferentes ensembles descrevem diferentes condições experimentais? Sim e não. Nós vamos ver que no limite termodinâmico há como estabelecer certas correspondências entre os diferentes ensembles, de modo que eles dão a mesma resposta. Por quê? Embora eles tenham diferentes padrões de variabilidade para certas variáveis, dependendo do tipo de contato que os sistemas de interesse estabelecem com seus reservatórios, com seus ambientes, a condição do limite termodinâmico faz com que as distribuições de probabilidade dessas outras variáveis sejam tão finas, tão afinadas, de baixa variabilidade, que você tem, para quase todos os fins práticos, praticamente uma certeza sobre o valor. A gente tem variáveis aleatórias peronomútil, certo? Então isso é algo muito interessante, embora possa parecer muito estranho, mas além dos diferentes ensembles nos fornecerem formas de nós descrevermos diferentes condições experimentais, às vezes nós podemos ter uma única condição experimental que poderia ser descrita sob certos ajustes por diferentes ensembles. E às vezes a conta com um formalismo de um ensemble diferente da sua situação experimental pode permitir que você realize os cálculos para aquela sua situação de interesse. Tudo bem? Então isso é extremamente interessante. Tá? Então não encarem os diferentes ensembles aqui apenas como diferentes condições experimentais. Eles podem ser também diferentes ferramentas de cálculo para uma única situação experimental. Nós veremos isso com gases quânticos, numa aula de um futuro próximo. Muito bem. Então, depois de termos visto microcanônico, canônico e grão canônico, temos aqui mais um caso em que nós trocamos duas variáveis extensivas, cada uma delas pela sua variável intensiva correspondente. É uma condição em que nós temos temperatura constante e pressão constante. É uma condição de contato térmico e mecânico. Então, nós trocamos a entropia pela temperatura e o volume pela pressão, tá bom? É uma situação simples de por exemplo, um pistão que divide um grande recipiente isolado em duas partes, uma muito menor do que a outra seria o reservatório, a parte menor seria o sistema de interesse, e a gente vai caracterizar o compartimento grande por uma temperatura e pressão que serão impostos para um estado de equilíbrio do nosso sistema de interesse. Ok. Então, essa energia livre aqui é chamada energia livre de Gibbs. Pessoal, esse termo ensemble de Gibbs não é comum em livros, tá? Seria o ensemble de pressão e temperatura. Mas como ele dá energia livre de Gibbs, eu achei que não seria absurdo eu colocá-lo aqui, entre aspas, como ensemble de Gibbs. Tá bom?
Então, G é a chamada energia livre de Gibbs, muito importante em química e bioquímica, tá certo? Você vai dizer bioquímica? Poxa, mas lá dentro de meios celulares tem pressão? Né? Pessoal, é um ensemble muito usado em química e bioquímica, no final das contas, tá certo? Acho que ele expressa a ideia de que você não pode controlar apenas a temperatura, tá? O que nós fazemos? Nós construímos essa energia livre, fazendo uma transformação de Legendre, em que a gente troca as variáveis extensivas S e V, respectivamente, por T e P. Por que esse sinal positivo? Só porque a pressão é um carinha diferente no nosso trabalho, a nossa convenção do que é positivo e negativo para o trabalho realizado pelo sistema de interesse, introduz historicamente um sinal menos de diferença. Mas a ideia é de uma transformação de Legendre, tá? Você pode imaginar que isso aqui é menos P, tá? Nesse ensemble, nessa condição, é interessante nós usarmos aquela relação de Euler, que para um gás relaciona, né, U com TS, com PV e com μN, é possível dizer que a energia livre de Gibbs é igual a μN. Só notem que nós devemos expressar nesse ensemble toda e qualquer grandeza como função de T, P e N. Então, se a gente usar a relação de Euler para trocarmos a transformação de Legendre que define a energia livre de Gibbs por essa expressão mais compacta, μN, nós devemos entender esse N como uma variável independente e μ nós devemos entendê-la como uma variável dependente de T, P e N, porque nesse formalismo ela não tem o caráter de variável independente. Pelo contrário, ela é dependente. Dependente como? De T, P e N. Ora, é fácil ver, usando a primeira lei, né, em forma diferencial, du é T ds menos P dv mais μ dn. Calculamos as diferenciais de um jeito que a gente já conhece, e vamos ter menos S dt mais V dp mais μ dn. Cada diferencial de produto aqui, né, leva a dois termos, combinamos todos e vemos aqui explicitamente a dependência nas variáveis intensivas TP e na extensiva N. Foi essa a construção que eu quis fazer. Então, μ, ele seria visto como uma função de T, P, N, dada pela derivada parcial da Gibbs em relação ao número de partículas. A gente veria explicitamente esse μ como uma função de TPN. Tá? Reparem, a gente sempre usa essas expressões que definem as transformações de Legendre ou expressões simplificadoras, mas em cada contexto você precisa identificar quais são as variáveis independentes, para que as suas derivadas parciais nos cálculos de diversas grandezas façam sentido e sejam consistentes. Tá bom? Pessoal, normalmente os livros-texto também não escrevem muito essas expressões, mas elas são possíveis, há uma certa liberdade poética aqui, certo? Todos esses nossos casos vão envolver algum tipo de função partição. Eu chamei essa função de partição de Z de Gibbs, na falta de um nome universal. Soma em todos os possíveis microestados. O termo térmico nos leva a um fator de Boltzmann usual, exponencial de menos beta energia do microestado. E se você seguir ou o procedimento de maximização da entropia de Shannon, ou a relação termodinâmica, em que você expande em primeira ordem o número de graus de liberdade do seu banho, no caso aqui em duas variáveis, aí você vê lá os termos que aparecem, e aparece algo do tipo menos beta, pressão, volume de microconfigurações. Pessoal, a liberdade poética aqui é porque muitas vezes a gente vai escrever por simplicidade soma em todos os microestados, mas quando os nossos graus de liberdade são contínuos, quando nossos graus de liberdade são contínuos, muitas vezes nós temos integrais, tá certo? Em mecânica e estatística clássica nós temos integrais no espaço de fase, não se esqueçam disso. Tá? Então, não estou dizendo que necessariamente a gente teria um conjunto enumerável apenas de possíveis volumes aqui, não, tá bom? Isso aqui é só um símbolo para você somar no que for possível, dependendo da situação. Mas o fato é, o volume será uma das características dos distintos microestados nesse nosso ensemble. Em todos os casos,
essa nossa função partição faz o papel de um fator de normalização. Probabilidade de qualquer microestado é o fator de Boltzmann generalizado àquela situação. Notem que tem aqui o parâmetro intensivo P, que caracteriza a pressão do nosso banho térmico e mecânico. E aqui é V sigma, o volume de um certo microestado, esse fator de Boltzmann generalizado, dividido pela função de partição. O fato notável, e que eu ainda não provei, e vou iniciar a demonstração para vocês hoje, a argumentação, é que em todos os casos, a energia livre pertinente ao ensemble será menos KBT, logaritmo da função partição. Sempre aparece KBT em todos os casos, porque essencialmente porque tem esse beta aqui na energia. Pessoal, nós falamos lá no microcanônico que temos a representação entrópica ou a representação energética, não é isso? Aí você vai dizer, tá bom, eu tenho uma grandeza intensiva em termos de outra, mas tem outras. Por exemplo, U é um U de SVN, depende da entropia, do volume e do número de partículas. Pessoal, essas dependências não são iguais. Na base axiomática da termodinâmica, nós impomos algo especial para a dependência da energia interna do sistema em relação à sua entropia, ou se eu tiver na representação entrópica, da entropia em relação à energia. A gente impõe que exista uma temperatura, uma derivada, comportamento monotônico, que a gente interpreta como temperatura ou temperatura inversa. As relações de U e S com V e N, para o caso de um gás monoespécie, não são da mesma natureza. Então tem algo especial. Então isso tem a ver com o que eu mencionei numa outra aula, como onipresença da temperatura. Tudo partiu da temperatura, então você acaba tendo um efeito térmico, mesmo quando você está considerando uma interação mecânica. E isso vai aparecer em todos os casos, tá? E isso se manifesta em todas essas energias livres também. Podemos pensar de alguma forma que você sempre vai ter algum tipo de equilíbrio térmico quando haja qualquer tipo de contato. O fato é que a termodinâmica funciona bem assim. Tá? Então, só apresentei resultados, eu defini a nova energia livre, destaquei qual era a dependência, pus a forma diferencial, porque isso é muito importante na prática. Por exemplo, se eu estou nesse ensemble, a entropia será menos ΔG, ΔT, para P e N constantes. Pus aqui conexão, expressões microscópicas dos microestados e conexão micro-macro. Mundo microscópico, que está aqui, e mundo macroscópico, que está aqui. Tá bom? Então, fazer o mesmo aqui para outros casos. Ensemble de pressão é algo que nós físicos não usamos muito, mas químicos utilizam muito, está relacionado à entalpia. Né? Parece que nas condições químicas, a gente teria reações químicas ocorrendo a temperatura constante de um ambiente, uma reação a céu aberto, e também pressão constante, né? Mas tem vários contextos, repara, também não é só química não, tá? Tem alguns contextos em que é interessante a gente definir uma função entalpia, em que a gente não põe uma temperatura aqui, e a gente só considera uma interação mecânica. O nosso sistema interagiria com o seu ambiente com um pistão adiabático, que não permitiria troca de calor, tá? Além de alguns contextos de química, onde que aparece essa entalpia? Design de refrigeradores, liquefação, processos de troca térmica. Então, por exemplo, engenheiros mecânicos que planejam máquinas térmicas podem usar entalpia também, tá? Aparece muito em transferência de calor. Então, a entalpia envolve contato mecânico apenas, e é uma transformação de Legendre que só mexe em uma variável, troca uma extensiva por outra intensiva, sinal trocado de sempre, de todas as situações que tem pressão. Brinque com as diferenciais, esse cara é T, né, a diferencial de U é TdS menos PDV mais μdN, combina com a diferencial desse produto. Vamos ver explicitamente a dependência em S, P e N, que é o que vai caracterizar a nossa entalpia. Tá? Então aqui eu coloquei uma expressão só para me lembrar de fazer esse comentário que eu fiz para vocês da importância prática da entalpia em máquinas térmicas, processos de liquefação, refrigeração. Se você tem pressão constante e número de partículas constante, ó,
a variação da entalpia vai ser a variação infinitesimal. Variação não, vai ser a troca infinitesimal de calor. Não é variação porque calor não é função de estado, certo? Então vai ser um caso especial sob pressão e número de partículas constante, que o nosso calor trocado, ele vira um delta, só que não é delta de calor final menos calor inicial, é entropia final menos entropia inicial. Tá? Então, como eu disse aqui, há casos de transferência de calor, casos práticos, em que a entalpia está relacionada diretamente com as trocas térmicas. Mas não vou falar mais sobre isso. Tá? A função partição pertinente envolveria aqui nós considerarmos exponencial de menos beta PV do microestado e somar em todos os microestados. Novamente, essas expressões surgiriam, esses fatores e as correspondentes normalizações surgem ou de você fazer uma expansão em primeira ordem do número de microestados do banho, ou de otimizar, maximizar a entropia de Shannon com os vínculos adequados a cada situação. Temos algo desse tipo, tá? E vamos ter algo desse tipo aqui, como em todos os casos. Mas esse é o único caso, pessoal, dos ensembles tradicionais, em que não aparece energia explicitamente, tá? Canônico tem troca de entropia por temperatura. Grão canônico mexe com outra coisa, mas tem entropia por temperatura. Gibbs também. Entalpia é a única diferentona aqui nesse sentido, tá? Muito bem. Aí, nessa história aqui de outros ensembles, eu tomei a liberdade de falar rapidamente, ou pelo menos apresentar um resultado sobre sistemas magnéticos. Por quê? Porque nós vamos usar muito um modelo simples chamado modelo de Ising no resto do nosso curso, tanto aqui na parte de equilíbrio, transições de fase, quanto na parte fora do equilíbrio, tá? Então, pessoal, a gente precisa adaptar as nossas relações termodinâmicas para sistemas magnéticos. E aí, a gente precisa falar um pouco de eletromagnetismo, precisaria falar um pouco de elementos de materiais no seguinte sentido. Nós temos dipolos elementares, vai ter uma magnetização macroscópica do nosso material, certo? Eu não vou falar disso, isso é algo que a gente costuma ver nos cursos de eletro. Eu indiquei aqui referências onde a gente considera os diferentes efeitos do eletromagnetismo para a gente poder construir uma termodinâmica. Então, aqui essas referências para sessões bem claras, tá? Eu vou só fazer aqui uma visão geral por cima do que acontece. Nós sabemos que uma interação de um dipolo magnético com um campo magnético externo, se a gente tiver um único dipolo, nós temos essa expressão bem conhecida aqui dos cursos básicos de eletricidade e magnetismo, que a energia dessa interação é o oposto do produto escalar do momento de dipolo magnético pelo campo externo, certo? Só que em meios materiais, a gente não vai ter só um dipolo, a gente vai ter vários dipolos ali, vamos ter uma densidade de dipolos por unidade de volume no nosso material. A gente sabe que surge um campo magnético efetivo, que vai estar relacionado com o campo externo, tem a permeabilidade magnética do vácuo, envolve uma magnetização do nosso material por unidade de volume, uma série de relações complicadas. Então, esse campo é um campo magnético, digamos assim, macroscópico, físico, que leva em conta o campo externo e a estrutura do material. Mas não será esse meu H que vai aparecer aqui no fim, tá? A gente vai fazer um tratamento para ficar matematicamente o mais simples possível, que é o seguinte, eu omito aqui, mas quando a gente estuda trabalho magnético, tá certo? Variação da energia de um sistema nosso para pequenas variações de campo externo, a gente percebe que pode ser conveniente negligenciar a energia armazenada no campo, certo? No campo magnético, tá? E considerando, digamos assim, apenas um termo líder, então, apenas da magnetização dos dipolinhos com o campo externo, mostra-se, argumenta-se que pode ser razoável a gente fazer o seguinte. Nós vamos adaptar o que seria uma energia do nosso sistema, função de S e M. Notem a diferença que aqui não é gás. No gás a gente falava em SV e N, número de partículas. Aqui, pessoal, a gente está imaginando que a gente tem algum tipo de rede magnética
de spins distribuídos espacialmente de alguma forma, e a quantidade desses spins, desses dipolos elementares, não muda. Então, a quantidade de partículas não é uma variável extensiva do problema, e só que a gente constrói a nossa axiomática termodinâmica para que a energia interna do sistema extensiva seja uma função da entropia do sistema, porque há várias configurações possíveis, é uma grandeza extensiva, e da magnetização extensiva. Nesse nosso esquema de acharmos a energia livre apropriada, nós vamos fazer algo aqui parecido com o ensemble grão canônico, ou, equivalentemente, parecido com Gibbs, em que nós trocamos duas variáveis ao mesmo tempo. As condições experimentais para um sistema magnético serão aquelas em que a gente vai impor uma temperatura constante, que entra como uma variável intensiva no lugar da entropia, e de um campo efetivo externo constante, H, intensivo, que entra no lugar da magnetização extensiva, M. Só que esse H é um H que não é exatamente esse aqui, físico. É um H onde eu joguei todo o meu lixo. O que eu quero dizer com isso? Eu joguei todas as unidades, toda a física nele. E a minha magnetização não será mais uma grandeza com unidades físicas. Vai ser um número adimensional que simplesmente vai medir a quantidade de spins que está orientada a favor do campo e dela subtrai a quantidade de spins orientadas de forma oposta ao campo, certo? Então vai ser um número essa minha magnetização. Toda a física eu jogo no H. Só o que importa é que eu combine energias com energias. Então, a gente imagina que nesse H já foram absorvidos os magnétons de Bohr, momento de dipolo, tudo está jogado nesse H. Essa magnetização virou um número puro, só que a gente imagina que o produto dos dois tem dimensão de energia, para a gente poder combinar todas essas grandezas de uma forma consistente, tá? Mas, repito, por conveniência matemática, esse nosso M, ele vai ser, ou pode ser pensado, essencialmente como adimensional. Se você quiser pensar uma magnetização, traz o momento, a dimensão do momento magnético associado aí, para te dar a tua magnetização macroscópica, tá? Traduzindo, eu vou tomar muita liberdade nesse tratamento aqui, tá? Digamos assim, eu brinco, eu jogo as dimensões para onde eu quiser. Mas formalmente a gente vai poder escrever dessa forma, nossa transformada de Legendre em duas variáveis, tá? Coloquei aqui explicitamente o cálculo da diferencial, porque não é gás. O DU aqui para mim é TdS mais HdM. Notem que sempre a gente estava imaginando variação das grandezas extensivas com as intensivas associadas aqui. Então, esse H é definido desse jeito, que absorve tudo aqui, combinando com a magnetização. Subtrai, né, para calcular a diferencial de G, colocamos essa diferencial DU, subtraímos as diferenciais dos produtos, aparece aqui trivialmente menos SDT, menos MDH, mesma estrutura matemática de antes, explicitamente variáveis intensivas, temperatura e campo. Eu sempre vou falar campo magnético, permitam-me chamar esse H de campo. Tá bom? Mesmo que ele possa, em alguns momentos, ter dimensão de energia. Né? Não, nem precisaria, mas sendo bem explícito nesses casos, a nossa entropia, como função de T e H, será o oposto de derivada parcial da energia livre magnética de Gibbs em relação à temperatura a campo constante. E a magnetização segue uma expressão parecida, só que agora variando o campo, tá bom? Eu acho que eu marquei aqui, ó, esse G, nesse contexto de sistemas magnéticos, eu vou chamar de energia livre, sem maiores adjetivos, mas se alguém quisesse dar mais adjetivos, talvez pudesse ser magnética de Gibbs, ou magnética grão-canônica. Grão-canônica sugere variação de número de partículas, né? Não é o caso. Se fosse para a gente inventar um nome não tradicional da literatura, talvez fosse melhor falar magnética de Gibbs. Eu vou falar energia livre quase sempre. Só para mostrar aqui algo que a gente podia ter mostrado para gases também, quando a gente começar a falar de funções resposta, pessoal, vai ser muito importante em um certo momento do nosso curso nós começarmos a falar em derivadas segundas das nossas energias livres. Notem que o que a gente pode realizar experimentalmente, efetivamente, é submeter o nosso sistema a algum estímulo
e nós tentamos ver alguma resposta. Então, no caso, nós poderíamos submeter o nosso sistema magnético a um estímulo, variação do campo, e nós mediríamos como resposta como a sua magnetização se alterou em resposta àquele estímulo, variação de campo, certo? E essa grandeza, essa taxa de variação, a gente define como a suscetibilidade magnética do sistema, no caso, isotérmica, tá bom? Agora, como a própria magnetização já é uma derivada primeira da energia livre, nós vemos que suscetibilidades ou funções resposta em geral serão expressas como derivadas segundas das energias livres, praticamente em qualquer ensemble de interesse, tá bom? Isso vai aparecer muito no canônico também. Lá vão aparecer os calores específicos dos nossos sistemas, como derivadas segundas, tá? Tipicamente, uma derivada primeira nos dá uma grandeza observável fisicamente. E a gente precisa de uma segunda derivada, porque a gente quer ver como essa grandeza muda quando nós mudarmos algum dos nossos parâmetros intensivos externos, que acreditamos serem de fácil controle experimental. Tá bom? Para completar a analogia com a nossa descrição de todos os outros ensembles, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar com essa expressão aqui, a função partição. Talvez eu pudesse ter colocado um índice magnético aqui, mas aqui deu preguiça de eu inventar termos novos. Cada contexto a gente sabe com que a gente está trabalhando, tá, gente? E aqui a gente somaria em microestados e é possível mostrar, é um padrão que se repete em todos os outros casos. Nós temos menos beta, energia, menos o produto da grandeza extensiva, que agora tornou-se variável, dependente do microestado, vezes a sua grandeza intensiva associada. Bom, então a gente soma em microestados, pessoal. Para cada microestado, nós temos uma certa energia associada e teremos uma certa magnetização. Soma tudo, é um fator de normalização. Probabilidade de cada microestado específico, o fator de Boltzmann generalizado pela constante de normalização. Constante para dada a temperatura e para dado o campo, tá? A gente pode variar temperatura e campo, mas para uma dada temperatura e um campo a gente pode tomar a liberdade de chamar isso de constante. E essa energia livre, mais uma vez, será menos KBT, logo dizer. Como eu sempre digo, muitos textos apenas postulam isso aqui. Eu, na aula de hoje, vou iniciar uma justificativa de todos esses casos em geral, todos eles têm a mesma estrutura, terão a mesma explicação. Sendo um pouco mais explícito aqui do que nos outros casos, nos sistemas magnéticos, notem que, se nós tivermos N de polos magnéticos idealizados, e que classicamente pudessem ser tratados como variáveis binárias, alinhada ao campo externo ou em oposição ao campo externo, a gente não consideraria estável nenhuma posição intermediária, uma simplificação. Notem que cada microestado envolveria aqui a especificação de Nzão dessas variáveis binárias, seria o meu número de dipolos magnéticos. Notem que se é binário, a dimensionalidade aqui é 2 elevado a Nzão. Eu teria duas possibilidades aqui, duas aqui, duas aqui. Tá? Cresce exponencialmente com N. E uma possível forma explícita para o que seria a energia de um sistema magnético, por exemplo, poderia ser uma expressão dada dessa forma aqui. A energia de um microestado é uma energia de uma Nzão upla de spins binários. Então, em princípio, eu poderia imaginar funções que dependam dessas Nzão variáveis. Algo que vai aparecer muito na nossa vida vai ser uma expressão como essa aqui, que tenha um termo paramagnético. Tá bom? Um termo paramagnético, que vai ser claramente extensivo, porque a gente vai ter aqui N fatores como esse. E então isso aqui vai ser um modelo nosso de independência. Quando a gente considerar o J igual a 0 e, portanto, ficarmos apenas com esse cara, vai ser como se a gente tivesse um gás ideal, mas, na verdade, vai ser um tipo de magneto ideal de dipolinhos independentes. Agora, quando nós ativarmos nos nossos estudos posteriores esse termo aqui,
que a gente chama de termo de Ising, e como um todo nós poderíamos chamar isso aqui de uma energia ou de um hamiltoniano de Ising, nós vamos considerar interações entre os nossos spins, que estariam dispostos em alguma rede espacial. E nós veremos que, por exemplo, nós não teremos liberdade de fazer qualquer spin se combinar com qualquer outro, e nem isso é desejável fisicamente. Interações físicas têm limitação de alcance na sua extensão. Então, um modelo que ficou popularizado historicamente por Ising foi em que, em uma dada rede, por exemplo, uma rede unidimensional como essa aqui, nós podemos dizer que um dado spin, como esse que eu estou apontando aqui, pode ter uma interação com os seus vizinhos mais próximos, mas não com outros objetos mais distantes. É claro que um spin como esse aqui, os vizinhos mais próximos dele são este e este. Tudo bem? Essa notação aqui é tradicional em física e estatística, quer dizer que a gente vai considerar todos os possíveis pares de spins que sejam primeiros vizinhos na rede dada. Por exemplo, a gente tem essa rede 1D, a gente vai trabalhar, por exemplo, com simulações de redes bidimensionais nesse nosso curso aqui. Se esse J for uma constante positiva, esse sinal menos não está aqui à toa. Isso aqui vai indicar que você tem uma minimização de energia quando spins estiverem paralelos, seja alinhados com o campo, seja paralelos entre si, mas em oposição ao campo externo. Pessoal, nós vamos ter aqui um efeito, digamos assim, energético e não entrópico. Se não houvesse temperatura no sistema, nota que eu estou falando só da função energia, certo? Para uma temperatura suficientemente baixa, um sistema para o qual a gente aguardasse muito tempo, caminharia para um estado estacionário de mais baixa energia possível, para um estado fundamental. Nós vamos estar considerando aqui, na verdade, sistemas magnéticos, em que você não tem apenas a energia regindo o seu sistema. Deixa eu colocar aqui. Certo? Não apenas... Bom, me expressei mal. Não é apenas energia, tem um alinhamento com o campo, mas o fato é que o seu sistema não estará isolado, ele estará em contato com um banho térmico. Então, a gente vai ter aqui uma competição entre energia, que gostaria de ser minimizada para minimizar a nossa energia livre, mas pode ser que a entropia, principalmente quando a temperatura for alta, pode ser que uma alta entropia com uma alta temperatura, com esse sinal menos, pode ser que esse se torne o termo dominante para minimizar a energia livre. Esse modelo de Ising, quando nós tivermos, portanto, esse J considerado, a gente não vai fazer isso agora, é só lá para frente. A gente vai ter uma competição entre energia e entropia que vai nos levar a transições de fase, que nós vamos estudar com detalhe aqui. Tá bom? Isso aqui é uma antevisão sobre o que nós estudaremos sobre sistemas magnéticos num futuro próximo. Estou nessa sessão de outros ensembles, só por completeza, eu quis comentar aqui com vocês que é possível nós definirmos as funções de Massieu. Eu não sei francês, perdão se eu estiver falando alguma coisa que não faz o menor sentido, mas eu diria que seria funções de Massieu. Pessoal, todas as nossas transformadas de Legendre são de U de SVN, U minimizado do microcanônico, para outras energias livres, né? Só que a representação entrópica no microcanônico não apenas é tão boa quanto a energética, como é a original, certo? A ideia de Boltzmann era uma maximização de entropia. Então é possível nós chegarmos em entropias livres ou presas, não sei, a minimização, a maximização aqui, não sei como ficaria. Mas ao invés da gente trocar a entropia como uma variável extensiva, aqui pela temperatura, em vários casos, podia ser que nós trocássemos, por exemplo, energia e sempre tivéssemos entropias livres, generalizadas nos diferentes ensembles. Há situações em que isso é conveniente, tá? Para quem quiser ver maiores detalhes sobre isso, eu coloquei aqui por completeza nessa seção de outros ensembles
O livro do Kahlen comenta um pouco sobre isso, o Swensen comenta um pouco mais, em situações um pouco mais práticas, e tem um outro livro que eu vou adicionar ainda hoje para as referências do curso, que menciona isso também. Tá? Muito bem, vamos começar a falar agora sobre o limite termodinâmico. Pessoal, por que a conexão entre termodinâmica e física e estatística ela está sendo estabelecida em todos os ensembles mediante relações iguais àquela do ensemble canônico, que a energia livre é menos KBT log da função partição. Vocês viram que eu escrevi isso em todos os casos, né? Eu esbocei um argumento clássico, mas que eu não considero bom, no final da aula 13, certo? Onde eu reproduzi um argumento do Kahlen, certo? O Herbert Kahlen foi o autor do livro de termodinâmica mais famoso que existe, mais tradicional, e mesmo assim pode ter argumentos que não são tão bons assim. Evidentemente, isso não depõe contra a qualidade do livro como um todo, e nem muito menos do pesquisador, certo? Mas física não é matemática, certo? Então, algo que permeia a física e estatística é que, às vezes, nós adotamos hipóteses sem explicitá-las. Então, isso é muito confuso para os estudantes que veem isso da primeira vez, certo? E a gente acaba utilizando também essas hipóteses, às vezes, de forma inconsistente. É como se a gente combinasse duas expressões. Em uma delas, a gente usou uma hipótese, não usamos na outra, mas deveríamos, porque estaria no mesmo contexto, e a gente combina essas duas. Você vai dizer, mas não deveria dar errado? Às vezes não, porque estudos assintóticos, às vezes, têm termos que podem ser descartados sem problema, porque dependendo da combinação que você fizer, eles somem. Eu vou tentar ilustrar um pouco isso em nenhum exemplo, não vai ser um exemplo preciso, mas eu acho que dá para vocês perceberem o que eu quero dizer com uso inconsistente, mas pode acabar dando certo, tá? Então, como eu disse, às vezes nós, em física e estatística, temos algumas expressões que dependem de certas hipóteses. Por coerência lógica, várias outras expressões deveriam ser alteradas sob a mesma hipótese, mas a gente combina esses objetos e vamos impor certos processos limite, de modo que a aparente inconsistência não se manifesta no resultado final. Tá? E eu, quando ensino esses assuntos, eu fico muito incomodado em eu perpetuar essas inconsistências. Por isso que, pelo menos em certo grau, eu gosto de revelá-las. Tá? Então, vamos lá. Então, eu comentei aqui que esse argumento do Kahlen não me satisfaz para aquela forma da conexão micro-macro, mundo microscópico, mundo macroscópico, certo? Eu comento aqui sobre o perigo pedagógico e principalmente quando a gente tenta extrapolar relações termodinâmicas para novas condições de pesquisa, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está carregando esses raciocínios que trazem essas hipóteses não explicitadas e essas combinações inconsistentes de aproximações, de hipóteses, e num resultado novo você não sabe se vai dar tudo certo no fim, certo? Eu comento isso aqui. É perigoso quando a gente não sabe de antemão qual é o resultado a ser obtido. É fácil quando você já sabe como ajustar as coisas depois para dizer o que dá certo ou não, tá? Bom, a física estatística de equilíbrio, pessoal, ela é complicada porque ela envolve isso, envolve probabilidade, termodinâmica e análise assintótica de grandes números. A análise assintótica pode ser bem diferente, tá? Pode ter comportamentos contra-intuitivos. Mas a física estatística depende desses raciocínios assintóticos. Então vamos tentar desnudar isso aqui um pouquinho, tá? Aqui é uma dessas partes em que eu menciono, aqui eu imagino que vocês já tiveram um contato com esse tipo de raciocínio, mas eu vou tentar ser claro, se não na dedução, pelo menos na minha afirmação sobre qual é o resultado, né? Então, de uma forma trabalhada explicitamente em cursos básicos, coloco aqui, por exemplo, referências para vocês verem. Olha só essa frase. O número de microestados em sistemas de alta dimensionalidade, ele é determinado essencialmente pelos microestados limítrofes, próximos do limite. Que limite?
Pessoal, a gente sempre vai ter restrições. Por exemplo, a faixa energética que caracteriza um ensemble microcanônico, não é isso? Tá bom. A gente sempre tem algum tipo de restrição. No caso do microcanônico, não é o melhor exemplo, mas às vezes a gente pode ter restrições que são só desigualdades estritas de um lado, e não faixas, como o microcanônico. O que eu quero dizer é, muitos microestados serão aqueles estados compatíveis com você estar quase saturando a sua restrição. Sua restrição é tipo um menor ou igual, e a quantidade de microestados relevante é aquela próxima do igual, em algum sentido. Como assim, professor? Um exemplo extremamente clássico que tem em todos os livros, só para expressar essa minha ideia, é um exemplo que vem da mecânica quântica, em que nós tentamos ver quais são os autoestados possíveis da equação de Schrödinger independente do tempo, quando a gente coloca ali uma partícula quântica numa caixa bidimensional. Tudo bem? Tem condições de contorno, a sua função de onda tem que se anular nas fronteiras do domínio onde a sua partícula pode viver. E a gente tem ali um probleminha tradicional de física moderna, né? Até antes de física quântica, no curso de física moderna, em que a gente tem ali quantização das possíveis energias, modos possíveis da nossa função de onda adaptadas àquelas condições de contorno, né? Análogo aos meios comprimentos de onda de uma corda clássica com extremidades presas. Temos expressões aqui desse tipo, em que vários modos, dependente desses índices aqui, nx e ny, poderiam ser, digamos assim, excitados, dependendo da condição inicial da nossa corda clássica ou da nossa única partícula quântica, que é partícula, mas é onda também, certo? Então, esse aqui é um cálculo comum de mecânica quântica, dá para a gente resolver ali a equação de Schrödinger independente do tempo, a gente vai achar autovalores, e essencialmente, a gente tem um resultado como esse aqui. Não se assustem aqueles que não se lembrarem disso, é muito simples, na verdade, mas surge uma condição em que, no caso, uma partícula em duas dimensões, ela vai ter uma expressão em que as possíveis energias dependem aqui da constante de Planck, da massa da partícula, tem as dimensões da sua caixa bidimensional, só que principalmente se a gente imaginar que a nossa caixa bidimensional é quadrada, as coisas se simplificam, de modo que a gente vai ter diferentes soluções do problema para cada possível solução inteira dessa equação. Quadrado de nx mais o quadrado de ny vai ser igual a uma certa grandeza positiva, que eu vou dizer que é o quadrado de um certo raio, dependente da energia do sistema, entre outras coisas. Olhem a estrutura matemática desse resultado. Há uma quantização. Então, na verdade, cada possível solução do nosso problema envolve um conjunto de possíveis inteiros positivos nx e ny, que nós colocaríamos aqui, que fosse compatível com um certo raio ao quadrado, especificar uma certa energia. Ora, mas especificar, então, uma certa energia é, em algum espaço de possibilidades, especificar um raio. Especificar um raio para uma certa energia poderia ser uma curva como essa aqui. Ela tem que uma equação de círculo, certo? Nx quadrado, circunferência, perdão. Nx quadrado mais ny quadrado igual a r ao quadrado. Ora, mas essa é uma condição tão precisa que pode ser que não haja nenhum estado pelo qual essa condição passe perfeitamente, embora o meu desenho possa ter sugerido uma intersecção aqui, talvez uma ali, mas em geral uma curva como essa não vai ter nenhum microestado. Vocês lembram que lá no microcanônico a gente disse que realmente não fazia sentido a gente especificar uma energia muito bem definida, a gente precisava falar numa faixa, não era isso? Tá bom. Então o equivalente aqui de uma faixa de energia de largura ΔE estreita, corresponderia, na prática, nós temos duas energias, uma certa energia dada e uma outra distinta dela por essa pequena grandeza, seria um outro raio, porque é uma outra energia, e o ensemble microcanônico consistiria em nós contarmos quantos microestados vivem nesta faixa. Ok. Agora,
como eu dizia ali no preâmbulo desta página, como é discutido em cursos mais básicos e mais fundamentais de física e estatística, quando a gente discute um ensemble microcanônico, nós vemos que tem algo enganador nessa figura. Essa figura é para uma situação de baixíssima dimensionalidade. E notem que a baixíssima dimensionalidade aqui não é só o 2D, é porque foi uma partícula. Tá? Na verdade, a gente vai querer sistemas com muitas partículas, mesmo que eles sejam clássicos, mesmo que um estado não seja enumerável, o nosso espaço de estado não seja enumerável desse jeito, mesmo que seja um volume no espaço de fase. E o que acontece? Olha, acho que qualquer pessoa diria, olhando essa figura de baixa dimensionalidade, que o número de microestados abaixo dessa menor energia, né, portanto, fora, digamos, do que eu poderia chamar de faixa microcanônica, é maior do que o que está ali dentro. Só que isso é uma armadilha dimensional. Quando nós imaginássemos um número de partículas muito alto, nós não teríamos só esses dois eixos, mesmo que fossem muitas partículas em duas dimensões. Nós teríamos um tipo de representação abstrata de altíssima dimensionalidade, dependente da quantidade de partículas. E nós deveríamos generalizar essa nossa ideia para não dois círculos concêntricos e olharmos o espaço entre eles, mas nós teríamos duas hiperesferas e nós deveríamos olhar os microestados entre elas. O que é fantástico, e eu vou tentar mostrar aqui, espero que todo mundo já tenha visto, certo? Mas eu acho que eu vou ter conseguido passar um vislumbre disso mesmo para quem não viu, é que quando nós temos alta dimensão, esferas em altíssimas dimensões, o número de microestados entre duas hiperesferas separadas por um pequeno ΔR, ou correspondentes a um pequeno ΔE, a quantidade de pontos naquela hipercasca é muito maior, muito assintoticamente incomensurável em relação ao número de microestados interior à hiperesfera de menor raio. Pessoal, é como se fosse o seguinte, é como se a gente tivesse feito esse desenho e tivesse muitos mais pontos aqui do que aqui. E aqui seria tão ralo, que se eu quero contar esses caras, eu poderia simplesmente esquecer esse piso, essa condição inferior, e poderia contar todo mundo aqui, ó. Porque a quantidade de caras que eu estaria adicionando interior a essa hiperesfera, digamos assim, que vem por baixo, é irrisória. É tão menor do que esses caras que estão aqui, de modo que o ensemble microcanônico teria se mostrado irrelevante, no sentido de uma faixa. Basta que você tenha uma limitação de energia e pegue todo mundo para baixo. Para quem nunca viu isso, isso parece magia negra. Mas a gente tem como comparar isso aqui. Notem que nesse problema aqui bidimensional, nós deveríamos comparar a delta diária, a variação diária, como uma função da pequena variação do raio. Deveríamos comparar a área incrementada em comparação com a área original, ou com a área total do objeto que a gente quer, certo? É como se fosse assim, né? Constrói a área do seu círculo superpondo diversos anéis de área, que nem a gente aprende a fazer em cálculo. É como se o último anel de área tivesse quase toda a área. É isso que eu estou dizendo que vai acontecer. O que interessa é comparar esse incremento em relação ao todo, certo? Então vejamos. Eu não vou precisar aqui da fórmula explícita para o volume de uma hiperesfera, como a gente costuma fazer em cursos básicos de física e estatística, não. Eu preciso de muito menos do que isso. Eu só preciso do comportamento qualitativo. Pessoal, em geral, o volume de uma hiperesfera em n dimensões, eu já pus esse n aqui para sugerir número de partículas, tá? É uma constante dependente da dimensionalidade vezes n-ésima potência do raio. Certo? O comprimento característico de uma esfera é o seu raio ou o seu diâmetro. Certo? Pegue um comprimento característico, por análise dimensional, a gente sabe que isso tem que ser elevado à potência n. É isso que caracteriza um volume. Tá bom?
Agora, olha a continha que a gente vai fazer aqui de cálculo 1, embora dificilmente um aluno de cálculo 1 tivesse maturidade para suportar esse raciocínio, certo? Mas só faltaria a maturidade, não os elementos técnicos. Vamos ver qual é a variação do volume em função de uma pequena variação do raio. E deixa eu dividir essa pequena variação do volume pelo próprio volume original. Seria um incremento no meu volume quando eu promovesse um pequeno incremento no raio. Mas eu quero ver qual é o meu incremento relativo. Ora, eu usei deltas aqui só para eu evitar diferenciais puras. Mas como eu escrevi delta, eu vou escrever aqui aproximadamente del V, del R, variação em relação a vezes delta R. Delta V, aproximadamente del V, del R, vezes delta R. Eu só quis, além da relação truncada em primeira ordem na derivada de Taylor, eu quis dividir por V dos dois lados, tá bom? Por quê? Porque eu já sei o que eu quero fazer, tá bom? Delta V sobre V, quis dividir por V. Quem é del V, del R? Pessoal, esse AN não depende de R, tá? Ele depende de N, depende da dimensão, mas não depende de R. Então, nós vamos ver aqui claramente Nzão tombando, AN, R, AN menos 1. Esse é o nosso del V, del R. Ou dV, dr. Se alguém quiser, não, represente explicitamente que isso é uma função de uma variável só. Tá bom. Tomei liberdades notacionais aqui. Está aqui a nossa derivada, delta R dividido pelo volume. Mas o volume é a minha expressão de partida, que é o próprio AN por R elevado a N. Então, olha o que acontece. O AN se cancela, é absolutamente irrelevante para esse argumento. Esse N é fundamental, porque ele me dá a minha dimensão, ele é proporcional ao meu número de partículas. Vocês lembram que no Ising que eu falei lá, se eu tivesse N de polos magnéticos, eu não tinha 2 elevado a N? Certo? É aquele N, é um número que pode ficar grande. Certo? E esse Rzão, a N menos 1, dividido por R elevado a Nzão, me dá um R no denominador. Então, eu quero saber fração do meu incremento de volume em relação ao volume original, dependendo do incremento relativo no meu raio ou na minha energia, se eu quisesse voltar para um sistema físico bem definido, como naquela partícula numa caixa, uma partícula quântica numa caixa. O fato, pessoal, é que nós temos aqui um fator de proporcionalidade no tamanho do sistema. Então, olha o que acontece. Tipicamente, para a gente fazer termodinâmica, esse nosso N vai ser da ordem de 10 a 23, 1 mol, certo? Uma quantidade típica e característica aqui da ordem de grandeza que a gente está trabalhando. Então, mas peraí, se eu quisesse realmente que o ΔV sobre V fosse minúsculo, se eu quisesse ter algo parecido com o desenho que eu vi aqui na página anterior, não, os pontinhos que estão nessa faixinha são muito poucos em comparação com tudo que estaria delimitado por aquela curva. Se fosse para ser verdade, eu deveria ver algo pequeno aqui. Só que eu já estou partindo de um fator multiplicativo de 10 a 23. Ou seja, mesmo que esse cara aqui fosse da ordem de 10 a menos 24, pessoal, para eu ter uma variação no meu raio de 10 a menos 24, isso seria uma variação energética. Lembra ali no meu probleminha quântico, o raio depende da energia. Seria uma variação ínfima lá, tá certo? Ínfima. Isso seria digno de você chamar qualquer ensemble microcanônico. Faixa bem estreita. Mas mesmo que eu tivesse 10 a menos 24 aqui, vezes 10 a menos 23, me dá 10 a menos 1. Então, mesmo que esse incremento aqui, fosse tão pequeno assim, isso é improvável, eu já ia estar numa situação limítrofe. A gente não chama uma diferencial algo que já pega 10% do valor da tua função. O seu truncamento em primeira ordem já é um lixo nessa situação. Já é ruim. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que 10 a menos 24 seria o máximo do máximo do máximo que a gente poderia somar, que poderia sonhar para o tamanho desse cara. O ideal é que fosse menor ainda. Então, notem, para situações típicas, esse cara aqui não é tão pequeno assim. Se ele é maior do que isso,
se ele é maior do que isso, multiplicado por algo da ordem de 10 a 23, esse cara aqui não vai nem ficar 0,1, ele vai ser 1, 2, e na verdade a própria análise diferencial já perdeu sentido. Isso mostra que a fração do volume total ocupada só por uma pequena variação do volume, quando você tem uma pequena variação do seu raio, e muito abstratamente o teu raio é uma função da sua energia, a gente ilustrou ali por aquele caso quântico, a concentração de volume da sua casquinha é enorme. Um incrementozinho no seu volume, no seu raio, te dá um incremento de volume, que o incremento de volume já é muito maior, tipicamente, do que o próprio volume que você já tinha antes. Isso é de estourar a mente para quem vê a primeira vez, mas imagino que a maioria de vocês já tenha visto esse argumento, certo? Mas isso ilustra bem os comportamentos contra-intuitivos de grandes números. Tá? O Kallen, no livro dele, ele descreve, né? A casca da batata ocupa o volume inteiro. É um mundo de famintos, porque a sua batata só tem casca, não tem comida. Certo? Falta carboidrato. Tá? É uma metáfora muito simbólica do que está acontecendo aqui. Então, esse tipo de argumento... Então, né, primeiro algo chocante. Nossa, realmente, a gente não precisa ter expressões explícitas para tudo, só expressões para N grande. Agora eu vou querer ilustrar aqui algumas das inconsistências com o que podem surgir. Não, beleza, eu já entendi que eu quero só números grandes. Nos livros de física e estatística básica, né, proliferam os usos da aproximação de Stirling. Né, todo livro de física e estatística vai ter lá log de n fatorial, aproximadamente n log de n menos n. Né? Orgulhosamente, os livros usam isso. Tá bom. Então eu faço uma pergunta. Eu sei que todos vocês já viram essa expressão. Eu faço uma pergunta aqui para vocês. Desculpem se a pergunta parece muito simplória, mas então eu digo o seguinte. Pega a diferença do log do n fatorial com a expressão de Stirling. N log de n menos n. Ó, pus aqui as chaves. Toma o módulo aqui, certo? Qual o limite disso quando n vai para infinito? Todo mundo já usou a aproximação de Stirling, certo? Então, pensem aí com vocês. Quanto que vale isso? Certo? E esse é um momento em que vocês se perguntam, né, por que eu estou nesse curso? Porque como que o professor pode fazer uma pergunta tão boba para mim? Né? A maioria de vocês vai responder, é óbvio que isso aí é zero. Tá ali, aproximando, a aproximação de Stirling. Certo? A maioria de vocês respondeu que isso aqui é zero. Talvez todos. Certo? Só que a resposta é infinito. A resposta é infinito. E tá certa essa resposta. Certo? Vocês vão dizer, como assim? Certo? Pessoal, aproximação é um termo muito mal empregado por nós físicos nesse contexto. Porque a expressão de Stirling que vocês estão vendo aqui, sob certas situações, ela é uma boa expressão ou expansão assintótica do log de n fatorial. Só que isso não quer dizer que você se aproxima. A distância entre esses dois números aqui em módulo tende a infinito. O erro absoluto diverge. A grande questão é que o que importa é o erro relativo. Bom, o que importa em muitas situações, mas não todas. Tá? Muitas vezes em física e estatística, nós não queremos pura e simplesmente contar microestados. Nós queremos saber qual é a probabilidade de certos microestados compatíveis com uma condição estabelecida, dividido pelo número de possíveis microestados. Então, nós não estamos, em muitos desses casos, nós não estamos preocupados, na verdade, em contar os estados. Nós queremos ver razões ou quocientes de números muito grandes. E essas razões acabam cancelando erros. Então, vamos lá. Qual que é a expressão correta? Nós não temos nenhuma dúvida de que o limite de n tendendo a infinito, de log de n fatorial, menos a expressão clássica de Stirling dos livros de física e estatística, em módulo, dividido pelo objetivo que você queria atingir, ou seja, a gente vê a variação relativa, ninguém tem dúvida que isso aqui vai para zero. Esse é o fato verdadeiro.
Só que o numerador sozinho não precisa ir para zero. Tá bom? Então eu comento isso aqui, eu ponho aqui em palavras. O erro relativo vai a zero, mas não o absoluto. Por que funciona na física estatística? Porque, na maioria das vezes, embora não todas, nós calculamos quocientes de grandes números. E eventuais erros nas expressões se cancelam. Como assim erros nas expressões, professor? Já vou mostrar, bem explicitamente. Mas deixa eu só mostrar para vocês uma expressão muito mais prosaica do que está acontecendo ali com o Stirling. Imaginem essas duas funções aqui, tá bom? Uma parábola simples, x² e x² mais x. X² mais x. Pessoal, o que é a função x² mais x? Para x muito próximo de zero pela direita, imagina, 10 a menos 10. 10 a menos 10 aqui, 10 a menos 20 aqui. Para x muito próximo da origem pela direita, essa expressão é dominada por x. Então é uma função que nasce a partir da origem como uma reta. É dominado por x quando x tende a zero pela direita. Só que rapidamente o x vai aumentando e a gente passa a ter ali uma mistura de comportamento linear com comportamento quadrático. Agora, para x muito grande, ocorre o contrário. 10 a 20, 10 a 40. Isso aqui não conta nada assintoticamente. Certo? Então, olha só o que acontece. Nós temos uma parábola pura de referência e podemos ter uma parábola pura superposta com uma reta. Tá bom? Pessoal, calcule o limite da distância entre essas duas funções quando x tende a mais infinito. Olha só. Isso aqui é análogo à construção que a gente fez para Stirling ali em cima. Evidentemente, cancele o x², sobra um x aqui. A distância absoluta entre os gráficos dessas duas funções, uma que começou com uma tendência linear e a outra não, a outra sempre foi parábola, a distância entre elas vai a infinito, porque é o limite de x quando x tende a infinito. Porém, quando nós queremos calcular não a distância absoluta entre as curvas, mas sim a distância relativa em relação a uma delas, aí aqui acontece o contrário, né? x² menos x² zerou, x, módulo de x para x positivo é x, x por x², 1 sobre x, limite de 1 sobre x quando x tende a infinito vai para zero. Isso quer dizer que as duas curvas, a distância entre elas está sempre aumentando, mas ambas estão aumentando, de forma que a proporção entre elas tende a 1. A proporção entre elas tende a 1. Apesar da distância entre elas estar aumentando. É como se fossem dois foguetes que estão se afastando da Terra, certo? Um tem uma velocidade maior do que o outro. Então ele vai se distanciando. Só que ambos estão se distanciando da Terra. Se chega em algum momento eu quero calcular a razão entre as distâncias desses dois foguetes em relação à Terra, e a razão entre eles, está um número muito próximo de 1. Embora um continuamente continue se afastando do outro. Então notem, a aproximação de Stirling não é uma aproximação, porque essas duas grandezas não se aproximam, elas se distanciam. Só que o erro relativo em relação ao objetivo tende a zero. Tá bom? Notem, isso pode ser a diferença entre vida ou morte, tá? Quando você tem quocientes, você vai poder confiar em Stirling. Quando você quer estimar quantidades puras, você tem que tomar muito cuidado. Outros cuidados que a gente tem que tomar com expressões assintóticas. Quando nós desejamos uma expressão assintótica para o n fatorial e não para o log do n fatorial, aparece uma grande surpresa. Você vai pensar, não, eu sei uma expressão assintótica para esse cara. Tá bom, professor, você me convenceu que é só o erro relativo e não o absoluto, que vai para zero. Tá bom, mas se eu tenho uma expressão assintótica para esse log de n fatorial, eu vou tomar exponencial. Se eu exponenciar a expressão que eu tinha, exponencial do log, me dá n fatorial. Não. Você chega em expressões absolutamente inaceitáveis se você quiser expressar assintoticamente o n fatorial. A expressão minimamente adequada ainda pode ser aprimorada, tá? Mas é raiz de 2πn vezes n sobre e.
elevado a n. Tem que aparecer esse fator raiz de 2π e particularmente o n elevado a meio aqui, senão o seu erro na enorme maioria das situações fica inaceitável. Pessoal, você não pode tomar funções de expressões assintóticas boas, que contenham os termos líderes necessários. Nota, eu nem dei limites matemáticos para definir o que é uma expressão assintótica perfeita aqui, tá? Normalmente eu faria isso, eu gosto dessa matemática, mas eu estou até evitando isso. Mas o que eu quero dizer é, não tome funções de expressões assintóticas boas, que contenham tudo que realmente é relevante para o seu contexto. Se você tomar funções, você não vai chegar necessariamente nas expressões assintóticas boas. Notem que, assintoticamente, se a gente partisse disso aqui, aplica o log nessa. Essa estrutura de enésima potência de n sobre e vai gerar, se você aplicar o log aqui, vai gerar o n log de n menos n que vocês conhecem. Só que aplicando o log aqui, log do produto, soma dos logs, apareceria também log da raiz de 2π mais log da raiz de n. Log da raiz de n é log de n a meio, daria meio log de n. Olha só, assintoticamente a gente joga fora o log de raiz de 2π, porque é uma constante. Mesmo que o logaritmo cresça lentamente, só esse termo aqui, originário dessa raiz de n, já mataria o log da raiz de 2π. Então, isso aqui tem a ver com o que eu estou chamando de ter boas expressões assintóticas. Não faz sentido você carregar o log do raiz de 2π. Mas tem um comportamento em n aqui. Por que nós, em física, normalmente não usamos esse termo aqui? Porque esse termo ele cresce mais lentamente do que os dois termos principais. Notem que realmente o termo principal é n log n. Mas nós já seguramos um termo aqui ligeiramente inferior, porque log é lento. Então a gente costuma usar o n log n menos n, embora este cara cresça mais do que esse. Então aqui já é uma expressão meio híbrida. A gente já não pega o termo líder por causa da diferença entre ele ser logarítmica. Mas ó, esse cara aqui, a diferença dele em relação a esse, é um fator log, certo? A gente costuma jogar fora este cara, embora ele divirja, porque ele é pequeno em comparação com esses dois, e muitas vezes ele acaba, principalmente quando a gente fizer quocientes de expressões envolvendo logaritmos fatoriais, ele acaba sumindo. Tá bom? Então, se você quiser aproximar o n fatorial, você precisa usar pelo menos esta expressão assintótica. Notem que eu tendo a usar um único tio quando eu quero dizer que eu tenho uma expansão assintótica decente. E eu não uso o símbolo de aproximação que nós costumamos usar em física, porque isso é enganador, não é aproximação em nenhum sentido. Tá bom? Então, mensagens que eu estou passando aqui também é... Então, essa expressão é uma expressão mais precisa. Ah, professor, eu preciso usar isso? Cara, vai depender do problema. Tem um problema que o seu log de n fatorial vai funcionar muito bem só com esses termos líderes. Agora, certamente, só esses dois termos, que seriam equivalentes a isso aqui, não serão bons para o n fatorial. Você toma o log, mas muda. As coisas mudam, certo? Então, expansão assintótica não é aproximação. E funções de expressões assintóticas boas não geram boas expressões assintóticas como resultado. Tá bom? Pergunta. Oi, Léo. Só uma perguntinha rápida aqui. Eu nunca estudei isso com rigor matemático devido e tal, né? Mas me parece evidente que você não pode, assim, tomar uma função simplesmente porque a tua função, ela pode crescer muito, ela pode fazer o valor de entrada crescer muito ou decrescer muito, né? Ou ter um ritmo, assim, que bagunça essas coisas, né? Tipo, quando você toma uma função, aqueles termos que você tinha jogado fora passariam a ser relevantes, né? Exatamente. Termos que eram irrelevantes podem se tornar relevantes, Rodrigo. Exatamente isso. Uhum. Mas então a pergunta que eu ia fazer daí é, tipo, deve ter funções que eu posso, né? Por exemplo, com certeza eu posso multiplicar por um número, né? Sem dúvida. Tem funções que você pode fazer.
E, sei lá, teria alguma coisa mais, assim, porque a gente sabe que o log tem essa característica de crescer muito devagar, né? Então talvez por isso é bagunçado, mas se eu quiser, sei lá, elevar ao quadrado, por exemplo, eu posso. Impunemente, não. Eu diria que qualquer transformação que não seja puramente escala ou translação, você tem que pagar algum preço. Tá bom. Pode ser que uma abordagem ingênua não te leve a consequências terríveis. Agora, por exemplo, vários livros de física e estatística aplicam Stirling para uma binomial para dizer que você tende para uma gaussiana, certo? Eu fiz isso com vocês probabilisticamente, via teorema central do limite. Ali, eu não tenho dúvida que eu vou para uma gaussiana. Agora, note que para eu chegar numa gaussiana, por exemplo, eu preciso desse raiz de 2π. Se você olhar os livros de física e estatística, quando eles tentam obter uma gaussiana a partir de uma binomial que tem fatoriais, em alguns dos fatoriais, pelo menos, você tem que usar essa expressão aqui. Se você tentar usar apenas esta, você não chega no pré-fator da tua gaussiana. O máximo que você faz é chegar no núcleo exponencial típico da gaussiana e você não determinou a constante de normalização e depois acha a constante de normalização por normalização, certo? Agora, alguns textos dizem, não, agora eu vou usar uma Stirling para o n fatorial que tem o 2π, e aí um desses 2π's sobra. Qual a estrutura de um binomial? Não são 3 fatoriais que aparecem? Combinação de n, p a p. É n fat por p fat, n menos p fat, não é? Então, você imagina que poderia vir um fator raiz de 2π de cada um deles. 2 se cancelam, o do numerador e um dos denominadores, e sobra um outro lá embaixo. Aí, magicamente, em alguns livros, aparece um 1 sobre raiz de 2π que tem a ver com a normalização da sua gaussiana. Mas note, isso é desonesto, é exatamente isso que eu estou chamando de uso incoerente e inconsistente das aproximações. Tem hora que você chama o log de n fatorial de n log n menos n, mas sem maiores comentários, em alguns momentos os livros de física pegam o n fatorial e fazem aparecer um raiz de 2π. No mínimo comente, ou usa sempre ou não usa, certo? Pelo menos eu acho um pouco desleal e muito justificado a posteriori por um resultado que você já conhecia e você cozinhou, aí você justifica os passos que você fez, certo? Eu considero isso não satisfatório intelectualmente. Faz sentido minha posição? Pra mim sim. Tá? E como eu disse, o mínimo que você espera é que se você adota hipóteses, que todas as expressões dentro de um estudo, de uma manipulação, sejam consistentes com a mesma hipótese, certo? E não é isso que acontece na prática sociológica dessa física estatística. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Posso seguir? Até agora, a discussão parece relevante apenas para o ensemble microcanônico. Tá bom, professor. Então, no microcanônico, eu tenho que contar estados. Você diz que eu não preciso ficar na faixinha. Eu posso pegar todo mundo menor do que uma certa energia ou raio. Mas aí, como eu tenho que contar microestados, aparecem combinações, aparecem fatoriais, eu vou usar Stirling, né? Não é bem assim. Essas cascas dominantes, no sentido que eu quis dizer lá da alta dimensionalidade, elas ocorrem, pessoal, em todos os ensembles, desde que o seu sistema seja grande. Mesmo quando a gente considera algumas grandezas variáveis por causa do contato com os banhos, o número de partículas, ou o volume, ou em algum sentido o tamanho do sistema ser muito grande, faz com que muitas dessas distribuições sejam muito concentradas em termos de certos valores. Então você acaba tendo um efeito casca, certo? Energética ou volumétrica, certo? Ou de quantidade de partículas, nos casos que a gente vê. Vou tentar descrever essa ideia para vocês, vou começar hoje, só vou poder acabar na próxima aula. Não deu tempo de falar tudo hoje. Tá? Deixa eu só tentar dizer aqui, como um recurso didático, o que não é o limite termodinâmico, tá? Então, nós já usamos uma hipótese limite para nossos sistemas não isolados.
Sempre que a gente falava que o nosso sistema era não isolado, a gente dizia que o nosso sistema de interesse estava em contato com um banho, cuja quantidade de graus de liberdade seria muito maior do que o nosso sistema de interesse. Esse foi o fundamento para nós truncarmos várias expansões em primeira ordem para nós construirmos aqueles nossos resultados, né? Das distribuições de probabilidade microscópicas que deram origem às funções partição nos diferentes ensembles, tá certo? Então, é um processo limite. A gente já disse que o reservatório é enorme em comparado com o sistema de interesse. É uma hipótese importantíssima para falar de sistemas não isolados, mas não é isso o que a gente chama de limite termodinâmico, tá? De uma forma que pode parecer paradoxal, enquanto os nossos sistemas são minúsculos em comparação com o banho, eles têm que ser gigantescos, no sentido que o tamanho deles tem que ser enorme, mesmo que os banhos sejam ainda muito maiores, tá? Então eu coloquei isso aqui como uma frase, vou repassar aqui, vou passar por ela. Veremos que, embora nossos sistemas sejam infinitamente menores do que os diversos banhos, pessoal, e é esse efeito do banho que dá origem às distribuições de Gibbs, tá? Quando a gente maximizou a entropia de Shannon, ou quando truncamos número de microestados dos banhos em primeira ordem, nós vimos que surgiam distribuições de Gibbs generalizadas, certo? Mesmo assim, os nossos sistemas, para que a gente possa fazer um casamento micro-macro, uma expressão informal minha, né, que conectar a termodinâmica com física e estatística, eles terão que ser enormes, de modo que as flutuações nas grandezas dos nossos sistemas de interesse sejam desprezíveis. Vou começar a ilustrar essa ideia aqui hoje usando o ensemble canônico, perdão. Vou falar do canônico agora, nesse finzinho de aula, e vou voltar a falar dele na próxima aula, né? Perdoe-me, como eu anunciei antes do início da gravação, essa discussão ficou incompleta, mas não deu tempo, talvez eu pudesse ter me organizado melhor. Eu não vou fazer nada muito concreto aqui, eu só vou colocar uma expressão, vou dizer que alguns termos vão se comportar de certa forma, mas eu só vou poder mostrar isso na próxima aula, tá? Não deu tempo. Então vamos lá, vamos usar o ensemble canônico agora e nos próximos momentos para realizar diferentes análises de diferentes graus de complexidade para ilustrar essa minha ideia fundamental. Contato térmico, minha energia ficou variável, tem uma distribuição. E essa distribuição é do tipo Gibbs, porque o meu sistema está em contato com um banho térmico gigantesco. Sim, só que eu vou mostrar que se o seu sisteminha tiver uma quantidade de partículas, um tamanho muito grande, mesmo que ele sempre seja menor do que o banho, a sua distribuição afina de um jeito que uma faixa apenas muito estreita de energia vai ser relevante. Tá? E isso vai ter a ver com o formato de todas as energias livres de todos os ensembles. Então vamos lá. Usando o ensemble canônico, a probabilidade de um microestado qualquer é exatamente dado pelo seu fator de Boltzmann pela função partição canônica. Tá bom. Só que olha só, algo que já apareceu quando nós estudamos a entropia de Shannon e é fundamental aqui, é a degenerescência de cada energia. Notem que isso aqui é a probabilidade de um particular microestado, só que não é a probabilidade de eu obter uma certa energia. Isso aqui é a probabilidade de eu obter um certo microestado. Mas pode ser que eu tenha vários microestados com a mesma energia. Então, se eu tento construir aqui uma outra pergunta no mesmo espaço de probabilidade, que é a probabilidade de eu encontrar a energia E no meu sistema, como cada microestado tem a mesma probabilidade quando eles têm a mesma energia, nós temos aqui um número ou degenerescência de estados com energia E vira um fator multiplicativo daquele fator de Boltzmann daquela energia. É como se a gente somasse vários desses aqui para todos os caras que têm a mesma energia E. Tá bom? Olha só, apliquemos logaritmo de ambos os lados, mas imagina que antes a gente teria trocado as posições de Z e da probabilidade de acharmos a energia E. Log de Z será igual a log da degenerescência mais
log dessa exponencial que dá menos beta-E, o P de E teria vindo aqui para baixo, teríamos menos log da probabilidade de uma certa energia. Nada numa manga, nada na outra. Nós fazemos o seguinte, eu vou multiplicar e dividir esse log de número de microestados pela constante de Boltzmann. Multiplico, divido, mas eu também multiplico e divido por T. Lembrem que a gente chama de temperatura inversa, embora tenha uma constante de Boltzmann no meio, pessoal. É 1 sobre KBT, não é? 1 sobre KBT, T, KB, 1. Não mudei nada. Mas eu quis fazer esse KB se juntar com esse log. Repito, menos beta E menos log da probabilidade. Ponho menos beta em evidência. A energia do estado que eu estou considerando, menos, porque eu quis colocar o menos beta em evidência, T vezes S. Que S é esse? Essa aqui é a entropia do meu sistema, caso ele tivesse restrito a uma faixa energética em torno da energia E. Tudo bem? Pessoal, isso aqui não é a energia livre de Helmholtz. A energia livre de Helmholtz é U, que é a energia média. Notem que esse aqui é a variável aleatória energia. A variável aleatória energia. Esse aqui é um valor específico. Esse E aqui está fazendo o papel de uma realização. Enquanto que a energia livre de Helmholtz depende do valor médio da variável aleatória que tem realizações como essa, que a gente representa como U. Tá bom? Mas é óbvio que tem algo parecido aqui. Tá? Agregamos aqui essa energia, que em princípio seria arbitrária de cada energia que a gente está considerando, menos TS. Pessoal, notem que esse log de Z não depende de energia, tá? Essa constante de normalização depende da temperatura, mas não depende da energia. Mas temos energia aparecendo aqui, aqui e aqui, tá, pessoal? Eu não pus explicitamente aqui, mas esse é um S de E. Estaria imaginando a entropia de um sistema microcanônico com energia E. Centrado na energia E. O que a gente vai ver na próxima aula? Lamento pela incompletitude da análise, como eu disse, mas não deu tempo de fazer mais coisas hoje. Nós veremos na próxima aula que o logaritmo da probabilidade de uma dada energia vai ser proporcional a meio, proporcional não, né? Assintoticamente, em N grande, vai ser meio de log de N. Na verdade, ele será proporcional, o P de E vai ser proporcional à raiz de N. P de E será proporcional à raiz de N, portanto, o seu log vai ser assintoticamente dado por meio log de N. Tá? Então, esse cara vai ser logaritmo no tamanho do sistema. Logarítmico no tamanho do sistema. Só que aqui nós temos grandezas extensivas, E e S, que serão proporcionais, e a sua combinação será assintoticamente da ordem de N. Então, nós teremos um cara do tipo log N e teremos um cara do tipo N. A razão de um sobre o outro para N grande tende a zero. O log N cresce muito mais lentamente do que o N. Então, no limite termodinâmico, esse cara será essencialmente zero. A gente vai mostrar também esse fato que eu disse, a gente vai mostrar quantitativamente que a distribuição é muito estreita. Então, a energia do nosso sistema, que parecia ser algo muito variável, só será relevante quando você está praticamente centrado na energia média, que vai coincidir com o máximo, a energia de máximo da nossa distribuição. A gente vai ter, pessoal, uma delta de Dirac aqui, se a gente fizesse de verdade o N ir para infinito, e não só pegar o termo líder. Então a gente vai ter uma coincidência aqui desses caras, que vai fazer com que isso aqui vá para U, e o nosso S de E vire um S de U, e a gente vai ter o surgimento da energia livre de Helmholtz aqui. Quando isso acontecer, nós veremos que menos beta F de Helmholtz será o log de Z, que é a expressão pertinente no ensemble canônico, e raciocínios análogos com a mesma estrutura vão surgir em todos os ensembles, pessoal. Porque essa degenerescência
ela vai estar presente em todos os casos. Ela estava escondida no canônico, a gente precisa colocá-la explicitamente, mas ela está escondida em todos os casos. Permitam-me dar um pulo para Gibbs lá no começo da aula, eu vou pular para a página 1. Mas, quando eu disse que eu tinha a probabilidade de um microestado, um fator de Boltzmann generalizado por um fator de normalização, eu em nenhum momento eu disse que microestados distintos teriam necessariamente energias distintas, ou mesmo volumes distintos. Quando a gente perguntasse qual seria a probabilidade de uma certa energia e de um certo volume, vão sempre surgir degenerescências aqui, fatores multiplicativos que coletam os fatores de Boltzmann iguais, que vão ter a cara, vou para a última página, e vão ter a cara deste cara aqui. E em todos esses casos, a gente vai poder pensar que a gente tem um número de microestados de alguma faixa microcanônica, mesmo que nós não estejamos num sistema verdadeiramente isolado. Então, em todos esses casos, no limite termodinâmico, a gente vai olhar explicitamente o que acontece com o tamanho do sistema, esse termo vai ser desprezível, e isso aqui vai tender para energia livre pertinente. Mas, como eu disse, eu vou fazer várias análises desse tipo. Isso aqui ainda está muito informal, embora esteja bem mais preciso já do que o Kallen fez e que eu apresentei para vocês no final da aula 13, tá bom? Muito bem. Então, é isso que eu comentei. A energia não vai diferir muito do seu valor médio, que vai coincidir com o seu valor máximo. Era o que eu tinha para falar para vocês por hoje, embora o assunto não esteja encerrado, tá? Como eu deixei bem claro. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.